Continuando o capítulo 13 do livro Ação e Reação, nós estávamos falando, né, que ele está o Sabino está em débito congelado, porque significa que do jeito que ele está, ele não vai ter créditos, mas também não vai ter débitos. Ele está simplesmente preso naquele corpo para que ele possa depois dar continuidade ao seu processo evolutivo. E ele está num corpo disforme, numa situação muito precária, para que ele não seja reconhecido pelos seus afins, para que não possa ser agravada a sua situação. Então ele está protegido. Quantas vezes a gente vê alguém numa situação semelhante e a gente fala, meu Deus, que horror, coitada dessa pessoa, como é que Deus pode fazer uma coisa dessas, né? É proteção. Isso que a gente tem que entender, é proteção. Continuando, Poliana, a companheira fútil e transviada do bem, que habitualmente escolheu para si a condição de boneca do prazer delituoso, acordou além-túmulo para as realidades da vida antes dele. Despertou e sofreu muito, aceitando a tarefa de auxiliá-lo na recuperação em que, por certo, gastarão muito tempo ainda. No campo perispiritual do anão ensimesmado, observamos, através da sua aura verde trevosa, que todas as energias dos seus fulcros vibratórios, ou seja, dos seus centros de força, refluíam sobre os pontos de origem, dando-nos a impressão de que Sabino estava enovelado inteiramente em si mesmo. Da mesma forma que uma lagarta ilhada no casulo dela própria. As perguntas que não nos foi possível impedir, Silas respondeu com presteza. Nosso amigo, até que se amadureça em espírito para a renovação necessária, guarda a mente trabalhando em circuito fechado. Isso é, pensa constantemente para si mesmo, incapaz de trocar de vibrações com os semelhantes. Exceção feita com Poliana, de quem se fez satélite, mudo e expectante, como parasita em folhagem seivosa. Sabino é um problema de débito estacionário, porque está em processo de hibernação espiritual, compulsoriamente enquistado no próprio íntimo. Um caso de encarnação compulsória. Então, ele estava dizendo, né, que ele está enquistado, numa forma de quisto, né, na comunidade de espíritos desencarnados ele está enquistado em seu próprio íntimo, a benefício da comunidade de espíritos desencarnados e encarnados, porque os seus ônus, ou seja, as suas dívidas de ordem material e moral, se destacam tão expressivos que a sua presença consciente na Terra ou no espaço provocaria perturbações e tumultos de consequências imprevisíveis. Ou seja, onde ele estivesse, encarnado ou desencarnado, ele continuaria espalhando seu mal e provavelmente aliciando outros. Desse modo, desfruta uma pausa na luta, como ensaio de esquecimento, a fim de que possa, de futuro, encarar o montante dos compromissos em que se liga, promovendo-lhes solução digna nos próximos séculos, a golpes de férrea vontade na renúncia de si mesmo. E Hilário perguntou inquieto, mas a espiritualidade superior
não disporia de elementos para encarcerá-lo à distância da carne? E Silas disse: sim, isso não é impossível. Entretanto, se temos enxovias pungentes para a expiação dos crimes que escurecem a mente humana, muitas delas, a se expressarem por vales de miséria e de horror, é preciso considerar que os delinquentes aí unidos se atraem uns aos outros, contagiando-se mutuamente das chagas morais de que são portadores, gerando o inferno em que passam transitoriamente a viver. Afins atraem afins. Por outro lado, contamos com muitas instituições funcionando à semelhança de estufas, nas quais criaturas desencarnadas dormem pacificamente largos sonos, mergulhados nos pesadelos que merecem até certo ponto e depois de efetuada a travessia do sepulcro. Mas em Sabino encontramos um caso excepcional de rebeldia e delinquência sistemáticas, em cujas sombras um dia sentiu baquearem suas forças. O remorso feriu seu coração, como a bala mortífera assalta um tigre solto. A prece fulgurou a sua consciência e, antes que a sua nova atitude provocasse reações e vinganças vulgares, entre os que seguiam os seus passos na rota perversa, foi recolhido à mansão, onde foi naturalmente magnetizado, caindo em hipnose de longo curso, sendo recebido mais tarde pelo carinho de Poliana, então ligada em campo de regeneração pelo sacrifício. Como vemos, tamanhas são as ligações de nosso companheiro nos planos infernais que, por mercê de Jesus, ele foi ocultado provisoriamente neste corpo monstruoso em que se faz não apenas incomunicável, mas também de algum modo irreconhecível em favor dele próprio. É indispensável que o tempo, com a bondade divina, amparem os seus problemas aflitivos e complexos. Então, de novo vemos que a ajuda sempre está à espera de nossa atitude. A resposta à prece dele veio. Sua prece foi atendida e a situação em que ele se encontra é a resposta. Faz parte da proteção que ele está recebendo. Foi congelado para que não voltasse a fazer as maldades e encarcerado para não ser encontrado pelos afins. Portanto, esse cárcere é uma bênção. Toda vida vegetativa tem a sua razão de ser e devemos entender que é para o bem da criatura. E, olhando-nos serenamente, Silas acrescentou: compreenderam? Sim, havíamos compreendido. A experiência, a nossos olhos, era dura, mas lógica, terrível, mas justa. E como quem nada mais podia dar ao triste amigo, além do coração, Silas afagou sua cabeça imunda e ofertou-lhe comovido a bênção de uma prece. Tem bastante coisa para a gente pensar, né? Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.